Estimados líderes, saudações. Sejam bem-vindos a mais uma edição da rúbrica Minutos de Saber. Espaço este em que nós, através destes encontros semanais, podemos nos conectar e juntos refletirmos sobre temas que entendemos que são cruciais na nossa jornada contínua de transformação, de crescimento e também de impacto. A técnica que nós usamos é uma comunicação simples, pausada, direta e empática, isto é, uma comunicação de coração para coração, assegurando que esta conexão emocional possa ser o grande combustível que vai nos colocar nessa dinâmica de crescimento ou nesta dinâmica de transformação. Nós queremos hoje tratar do nosso tema número 34. Vamos hoje falar sobre aprendizado coletivo. Este tema vem a suceder o tema anterior, que foi o tema número 33, que nós falamos sobre a Igreja Espiritual de Cristo. No tema 33, a Igreja Espiritual de Cristo, nós quisemos transmitir a ideia de como é que o sacerdócio de Cristo, que veio a reformar o sacerdócio araônico, permitiu com que a lei do culto, por intermédio do Evangelho da Graça, se desencadeasse através da vinda do principal, que era a promessa do próprio Mestre, que era a descida do Espírito Santo, ocorrendo em festa de Pentecostes. Desde então este passou a ser, enquanto um dos membros da Trindade, enquanto também sendo Deus, passou a ser aquele que iria guiar-nos por toda uma verdade. A partir da base deste mesmo Espírito, é assim que todos os dons, talentos são operados por esse mesmo Espírito. É assim que todas as missões e as igrejas também elas servem a um único senhorio, a um único Senhor, que é Cristo, que vem como a cabeça de todas essas igrejas. Portanto, aqui uma relação de corpo e cabeça para formar todos um único, que nós chamamos do edifício espiritual. Daqui que emana a grande recomendação foi deixada pelo apóstolo Paulo, no sentido de que devemos nos suportar e ajustar-nos uns aos outros, como se todas as partes, quer sejam os membros, quer sejam também as missões ou as igrejas, elas devem todas ajustarem-se para que de uma forma harmoniosa possam cooperar como se fizessem parte todos de um mesmo material de construção do edifício agora espiritual. Este edifício espiritual que é o novo templo, o qual Cristo trouxe quando ele dizia que iria destruir e reconstruir o templo por causa da profanação que era até então emergente na igreja de então. Então, sobre o tema número 34, que é o tema 2, o aprendizado coletivo, nós queremos iniciar este tema trazendo a reflexão a relevo um pensamento que é um pensamento que tem guiado a nossa trajetória de ensino-aprendizado. E este é um chavão, é um pensamento, é um dizer popular conhecido, que é muito usado a nível dos corredores ou dos ambientes de ensino-aprendizado, segundo o qual o que mais se tem a ensinar, mais se tem a aprender. Conquanto todo aquele que tem algo para ensinar, porque relativamente isso que tem algo a ensinar, tem um certo domínio da matéria, conhecimento, quer seja conhecimento teórico, conhecimento científico, conhecimento doutrinário, conhecimento empírico, qualquer que sejam as fontes ou as vias ou gêneros de conhecimento, quando esses são tragas em conjunto, formam uma solidez desse mesmo conhecimento, dando a essa mesma pessoa, instituição, autoridade para poder transmitir o conhecimento sobre uma certa matéria. Então, nos corredores de ensino, no ambiente de ensino-aprendizado, defende-se a ideia de que, ainda que a pessoa tenha uma certa especialização numa certa área de conhecimento, que lhe dá esta autonomia para ensinar, então, ainda que essa pessoa tenha muito a ensinar sobre essa mesma matéria, também igualmente tem muito mais ainda a aprender sobre essa mesma
matéria. Então isso remete-nos já à questão do aprendizado coletivo, porque é por isso que chama-se ensino-aprendizado. Então quanto mais a pessoa ensina, mais aprende, quanto mais aprende, mais ensina, e há uma reciprocidade por aí em diante. Então sobre o tema 2, aprendizado coletivo, vamos abordar 7 principais tópicos, que são, primeiro, a questão de aprender na base do propósito. O segundo objetivo, o segundo objeto da conversa de hoje vai ser a necessidade de se obter um conhecimento que leva ou conduz à ação ou à transformação. O terceiro tópico vai ser sobre a necessidade de buscar um conhecimento sólido, um conhecimento profundo sobre qualquer matéria que se pretende transmitir. E a quarta é a necessidade de transmitir esse conhecimento profundo seguindo uma abordagem de conhecimento, habilidades e atitudes. Isso nós chamamos de conhecimento pleno. O quinto tópico vai ser sobre a necessidade de obter um feedback sobre qualquer conhecimento que nós transmitimos para daqui haver uma validação desse mesmo conhecimento. O sexto tópico vai ser sobre a necessidade do aprendizado ser contínuo e coletivo, isto é, há aqui a necessidade de se aplicar a arte de aprender. Então vamos ver o que é isso da arte de aprender ao serviço do aprendizado coletivo. E o sétimo e último aspecto que vamos tratar é sobre a empatia, isto é, que todos têm algo a ensinar e todos têm algo a aprender. Isto é, todas as pessoas têm alguma coisa para ensinar, mesmo também tem algo a aprender, daqui que tem que haver uma empatia neste processo. Então significa que até o fim desta aula temos que nos assegurar que compreendemos o tema como um todo, mas também tenhamos compreendido como é que cada um desses tópicos ou subtópicos contribuem para o entendimento global do tema aprendizado coletivo. Então, primeiro aspecto, o conhecimento é uma necessidade que o ser humano tem para poder municiar-se de este conhecimento enquanto uma ferramenta para poder ajudar a melhorar o seu padrão de vida e ajudar a resolver problemas com que se depara na sua construção coletiva, na sua jornada de socialização, este ser indivíduo enquanto estiver inserido numa certa realidade, quer seja a nível da família, do bairro, da comunidade, da sociedade, do mundo, por aí em diante. Então, o indivíduo desde muito cedo, ele nascendo com certas características próprias, porque cada pessoa tem o seu DNA, não existem 2 DNAs iguais, então cada pessoa sendo feito como um ser único, ele possui características físicas, características psicológicas, características emocionais, e este conjunto de características que fazem com que esta pessoa tenha uma certa vocação e também tenha, por assim dizer, uma certa missão específica aqui na face da Terra. E como tal, então, o primeiro aspecto fundamental da pessoa enquanto um ser em construção, um ser em transformação, enquanto um líder que está em desnatação, é ele, de princípio, procurar conhecer qual é o seu propósito de vida, qual é a missão que lhe trouxe até cá à Terra. A partir deste mesmo propósito de vida, então ele passa já a buscar o conhecimento como um aprendizado que se desencadeia de dentro para fora. Isto é, quando nós conhecemos o nosso propósito de vida, desde então passamos a nutrir de conhecimento, passamos a buscar-nos, orientar-nos para o conhecimento, sejam incrementais, para poder aperfeiçoar aquela habilidade necessária para realizarmos bem, de uma forma superior e de uma forma cada vez melhor, aquele propósito pelo qual nós identificamos que seja a nossa missão de vida. O segundo aspecto é a necessidade de, a partir desta busca de conhecimento de dentro para fora, nós nos orientarmos para um conhecimento que ele primeiro gera uma transformação, uma revolução interna. Então, à medida que nós vamos bebendo, recebendo este conhecimento, vai gerando uma revolução interna como resposta à primeira revolução interna que emerge desta necessidade de buscar um conhecimento de dentro para fora. Quando ele entra este conhecimento, então ele vai conduzir a ação, na medida em que este conhecimento vai entrar como uma matéria, como uma ferramenta, como uma técnica, como uma resposta, uma alavanca para podermos resolver um problema ou para podermos trazer uma solução, ou para podermos aperfeiçoar a forma de viver e de ser e de estar. O terceiro aspecto
é sobre a necessidade de, na busca deste conhecimento, nós buscarmos um conhecimento que seja profundo, que seja um conhecimento sólido, não um conhecimento meramente superficial. Então tem de ser um conhecimento que transcende o domínio simples de conhecimento teórico, porque é daqui que nós podemos trazer como uma máxima a diferença entre um pregador e uma pessoa que tem um conhecimento profundo. Portanto, um pregador é uma pessoa basicamente transmite informações, transmite teorias, ao passo que uma pessoa que tem um conhecimento sólido sobre determinada matéria, ele, para além de informações, para além de teorias, ele também transmite um espírito que está por detrás desse conhecimento superficial, desse conhecimento teórico. Então é esse espírito que demonstra que esta pessoa tem um conhecimento profundo, na medida em que esse espírito transmite uma verdade. Então é uma verdade, portanto é um espírito que mostra que é um conhecimento que foi emprego, foi aplicado, foi testado, foi validado, e daqui é este conhecimento que acaba também por ativar em quem recebe esta ânsia de também querer receber esse conhecimento e depois mover-se para a ação. O quarto aspecto tem a ver com transmitir um conhecimento seguindo uma abordagem holística, que é um conhecimento que seja pleno, então, seja um conhecimento sólido, que incorpore não só um conhecimento teórico, mas também um conhecimento prático e também, acima de tudo, aquilo que são as nossas atitudes comportamentais e, no limite, aquilo que é o nosso caráter. E isto vai assegurar que haja um pleno alinhamento entre aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos e aquilo que nós fazemos. E isto também concorre para que essa transmissão do conhecimento seja realmente edificante mutuamente e também assegura uma maior conexão entre as pessoas no que se refere às necessidades contínuas de aprendizado, na medida em que este que transmite conhecimento faz parte de uma realidade e ele também partilha, por assim dizer, os mesmos problemas ou preocupações. Na verdade, este que pretende transmitir algum conhecimento é porque aquela necessidade de transmitir um conhecimento primeiro iniciou nele próprio. Então é assim que ele trabalha-se para depois poder transmitir, para depois obter validação, por assim em diante, desencadear-se essa roda de aprendizado coletivo, aprendizado contínuo, que é o tema de hoje. O aspecto que desencadeia a seguir, quando nós transmitimos esse conhecimento holístico, na base do conhecimento teórico, conhecimento prático, comportamentos ou caráter, então isto vai obrigar para quem recebe esse conhecimento, ele logo também passa a ficar comprometido com aquele conhecimento, passa a ficar comprometido em também contribuir para a validação e também para a aceitação ou capitalização daquele mesmo conhecimento. Por quê? Porque o conhecimento é um alimento. Quando se transmite um conhecimento e a pessoa recebe esse conhecimento, então a pessoa, ao receber esse conhecimento, ao ouvir, os seus órgãos de sentido, bem como o seu intelecto, começa a processar, começa a filtrar e começa a receber. Então, quando nós recebemos um conhecimento que pode às vezes ir contra algumas crenças que nós temos, algumas percepções ou alguns entendimentos, então isso gera uma necessidade também de darmos um feedback, da necessidade de nós respondermos, da necessidade de nós também validarmos. E esse feedback é extremamente importante para os dois lados, quer para quem transmite o conhecimento, quer para quem recebe o conhecimento, porque é deste encontro entre aquele que transmite e aquele que recebe que há uma efetiva validação desse conhecimento, e o conhecimento não só se torna válido, como também se torna um conhecimento que conduz à ação, que conduz a uma transformação coletiva. O aspecto que vamos apontar seguinte, que é o sexto objetivo, tem a ver com nessa arte de feedback, ou nesse exercício de feedback, que é como é que se desencadeia esse feedback. E isso é naquilo que nós chamamos da arte de aprender. A arte de aprender compreende três principais aspectos. A primeira é a arte de perguntar, a segunda é a arte de duvidar e a terceira é a arte de criticar. Então, quando nós, nesta arte de aprender, através do exercício de feedback, nós não só recebemos, mas também colocamos as perguntas certas, na hora certa, no momento certo, e sobretudo se for um aprendizado coletivo em que estão mais do que mais pessoas, muitas das vezes, quando há esta abertura,
quando há esta permissão para as pessoas perguntarem, duvidarem, criticarem, muitas das vezes a pergunta, a dúvida ou questão de uma pessoa é também de uma outra pessoa. E até às vezes as perguntas daquele que recebe faz com que aquele que transmite o conhecimento possa obrigar a ir buscar outros argumentos, outros fundamentos e também a poder abrir ou explorar outras avenidas daquele conhecimento, tornando o conhecimento também mais profundo em termos verticais e também mais amplo em termos horizontais. Por fim, no que concerne ao sétimo objetivo, tem a ver com a questão da empatia, porque neste encontro, neste interregno entre feedback, validação, arte de aprender, então a empatia vai permitir com que aquele que coloca a questão, aquele que transmite o conhecimento, tem que transmitir, sente que quem recebe o conhecimento também tem as suas crenças, tem o seu conhecimento, tem a sua percepção das coisas. Então a empatia é transmitir o conhecimento respeitando que os outros também tenham a sua forma de pensar, de compreender as coisas e de perceber. Então isso vai permitir com que este que transmite o conhecimento também fique aberto a receber de quem recebe o conhecimento quais são as suas percepções. E isso vai obrigar com que as pessoas participem nesse processo e não simplesmente manterem-se caladas ou fechadas. Porque é importante que haja esta troca, porque o conhecimento é um aprendizado coletivo. E através desta empatia, as pessoas, de uma forma aberta, num ambiente de respeito, de cordialidade e de abertura, uma comunicação aberta, nós aqui podemos verdadeiramente nos construirmos como pessoas. Pode aqui haver uma construção coletiva, como uma sociedade, como um grupo, como uma comunidade, como uma família, por assim dizer. Por quê? Porque nós temos que, assim, aprender a respeitar as adversidades. E é isso que nós chamamos de eclectismo. Isto é, como é que nós podemos conviver em meio às diferenças. Porque nós sabemos que, por fim, o mais importante é a unidade na diversidade. Porque quando há uma união sem a diversidade, isso leva ao uniformismo. Mas quando há uma diversidade sem união, isso leva ao caos. Então o mais importante é caminharmos juntos em respeito às diversas percepções, mas sempre tendo em conta que as várias percepções, elas em conjunto formam um entendimento coletivo que vai elevar aquilo que é a transformação também coletiva, porque por fim o aprendizado coletivo leva não só à transformação, mas também leva à melhoria do padrão de vida e à melhoria também da qualidade de vida de todo um conjunto. E também por fim vai obrigar com que aquele mesmo conhecimento possa ser uma matéria em contínuo aperfeiçoamento, porque o conhecimento ele nunca é definitivo, o conhecimento nunca é fechado, o conhecimento nunca é conclusivo, o conhecimento nunca é limitado. Nós não podemos limitar as pessoas, não podemos limitar o conhecimento, temos que perceber que o conhecimento ele é objeto de transformação. De tempos em tempos o conhecimento tem que ser sempre revisitado. E ainda que o conhecimento em termos teóricos ou práticos seja perfeito, temos que compreender que há pressupostos, há premissas e também em diferentes ambientes ou contextos o mesmo conhecimento pode gerar resultados diferentes. Então essa empatia, essa abertura, esse respeito, essa cordialidade é aquilo que nós chamamos de ter uma mente aberta. Quando nós temos uma mente aberta, então nós não ficamos ameaçados nem nos sentimos mal quando estamos em ambientes em que as pessoas possam ter percepções e opiniões diferentes. Isso é que verdadeiramente, conforme temos estado a defender desde o início e voltando para o tema, isto é que vai promover um aprendizado coletivo. Porque por via do aprendizado coletivo podemos verdadeiramente compreender em que medida que o conhecimento é riqueza, em que medida que o conhecimento é valor. Nós estamos a falar que estamos na era do conhecimento, então pondo o conhecimento ao emprego da construção coletiva é aceitar que o conhecimento é de todos e que o conhecimento é também algo, é uma matéria que está em constante aperfeiçoamento, melhoria, em como o conhecimento nunca é perfeito, porque também o ser humano nunca é perfeito. Nós devemos tão somente buscar através da humildade, pois aqui a humildade joga um papel extremamente importante. É a necessidade de reconhecer que nós somos insuficientes, somos limitados
e que abrindo-nos ao descobrimento, ao conhecimento, por via da humildade, nós aprendemos como é que podemos gradualmente melhorar de padrão dia a dia até ao último momento que nós, enquanto homens, podemos nos fazer vivos. Em último, não podemos nos esquecer que na vida tudo tem risco. Fazer algo tem risco, não fazer também tem risco. Até porque não fazer tem risco maior do que fazer. Porque aquele que faz é feliz duplamente. Primeiro porque vai saber que aquele conhecimento prévio que levou à ação estava certo ou não estava certo. E ali é descobrir que não existe conhecimento certo nem errado. O mais importante é obter um conhecimento que leva à ação e depois validar esse conhecimento na base da prática para depois voltar a poder transmitir isso para todos. Qualquer conhecimento que a pessoa obtém não é para si, nem é para guardar na gaveta, porque isso é uma mera informação. Então, quando nós partilhamos o conhecimento, verdadeiramente esse conhecimento passa a ser uma ferramenta para a transformação e aprendizado coletivo, como temos estado a dizer desde o início. Encontre estas aulas depositadas nos nossos arquivos digitais, nossa página Facebook, Antônio Centras Oficial, nosso canal YouTube, Antônio Centras LDA, e no nosso aplicativo EloApp. Deixem ficar o vosso like, propostas de próximos temas, a vossa apreciação, crítica a este tema e partilhem com os vossos contactos. Um abraço de luz e até breve.